Aula de arte, 10 de setembro, páginas de 24 a 32. Neste capítulo 4, iniciaremos agora o estudo sobre os instrumentos musicais na categoria de sopro, percussão e cordas, apresentando alguns deles. Aqui na página nós podemos observar. E para iniciar, observe a ilustração. O que são esses objetos? Segundo tópico, quais desses instrumentos musicais você já conhece? E terceiro, já experimentou tocar algum deles? Qual? Então, são respostas pessoais, você pode estar completando aqui mesmo, neste espaço no livro. Página 26. Origem dos instrumentos musicais. Os primeiros sons que despertaram a curiosidade do ser humano foram as sonoridades vindas da natureza, o canto dos pássaros, o estrondo dos trovões e o barulho da chuva, entre outros. Aguçaram a audição do ser humano para as diferenças e as belezas de cada som. O desejo de conhecer o som levou o homem a explorar as sonoridades de seu corpo e a criar os instrumentos musicais. Cada instrumento tem sua origem e sua história, que se relacionam com a cultura do povo que o criou. Vamos conhecer algumas dessas histórias. Aqui é o piano. Os instrumentos musicais são classificados em 3 categorias: sopro, percussão e cordas, de acordo com a forma como produzem os sons. O piano mistura cordas e percussão para criar as sonoridades. O instrumento foi apresentado pela primeira vez em 1711 por seu inventor. Aqui nós temos a imagem. Aqui o significado de ancestrais, pessoas ou coisas que vieram antes. Por exemplo, o avô de nosso bisavô é nosso ancestral. O cravo foi criado antes do piano, então é por isso é seu ancestral. Aqui nós temos a imagem do violino. É o mais agudo dos instrumentos de cordas. Foi inventado pelo italiano Gaspar de Salo entre as décadas de 1590 e 1610. O violino também tem ancestrais, como erhu, instrumento criado muitos séculos antes na China. O violino é tocado com a utilização de um arco que fricciona as cordas para emitir o som. Então, nós temos aqui a imagem. E aqui a Filarmônica de Minas Gerais. As orquestras são formadas por vários instrumentos de corda, percussão e sopro. A Orquestra da Filarmônica de Minas Gerais tem um site que podemos conhecer mais um pouquinho sobre a história. Por aqui nós podemos acessar. Fazendo arte. Página 27. Vamos apreciar composições musicais que tenham como principais instrumentos o piano e o violino. Então eu sugiro para vocês que nessa atividade aqui, vocês façam uma pesquisa, tá? Vocês irão pesquisar uma música, tá? Com piano e violino. E vocês irão observar o ritmo, a melodia, as variações, a sonoridade, como está pedindo aqui na letra A. Aí na letra B, você vai escrever as sensações, tá? Que você sentiu, as observações e as dúvidas que você teve durante o momento da apreciação dessa música. E na letra C, você vai desenhar ou escrever no espaço a seguir como você se sentiu no momento da apreciação das músicas, tá bom? Então, é importante que vocês pesquisem músicas voltadas. Aqui eu tenho alguns exemplos. A Caprice 24, Concertos para violino, Concerto número 3 para violino, Noturno número 2, Sinfonia número 9 e Marcha Turca. São exemplos de músicas que vocês podem estar pesquisando para realizar essa atividade aqui na página 27. Página 28.
Existe uma enorme variedade de instrumentos musicais no mundo. Com a ajuda de um familiar, pesquise alguns instrumentos na internet ou em livros, tá? E escolha aquele que você acha mais interessante. Você pode colar imagens e fazer um registro dessa história nesse espaço abaixo. Página 29. Instrumentos musicais no Brasil. Os instrumentos musicais chegaram ao Brasil por meio de diferentes fontes. Alguns já faziam parte das culturas dos povos indígenas, como alguns tipos de flautas e chocalhos. Os portugueses trouxeram instrumentos comuns da Europa, como o cavaquinho, a sanfona, o piano e a viola. Os africanos que foram escravizados e forçados a vir para cá trouxeram uma grande variedade de tambores e instrumentos percussivos. O violão é um instrumento de cordas muito popular no Brasil. A origem do violão tem mais de 2.000 anos da história da humanidade e tem como um de seus ancestrais o alaúde, originário da cultura árabe. O violão, como conhecemos hoje, foi desenvolvido por luthiers, na Espanha, onde existem grandes mestres violeiros. Então, luthiers são pessoas que constroem e reformam instrumentos musicais. Aqui nós temos exemplo do músico tocando violão e do músico tocando patangombe, em que é uma apresentação do grupo Congada Rosa, de Atibaia, no estado de São Paulo. O patangombe é um instrumento percussivo que foi criado no estado de Minas Gerais. Ele é composto de uma caixa fechada que contém contas, que são espécies de sementes, em seu interior. Ao balançar a caixa, as contas batem nas paredes, criando sonoridades. O patangombe é muito usado nos festejos de Congado, uma manifestação religiosa popular bastante comum em Minas Gerais. Na página 30, nós temos aí um Regionalize-se. No sertão do estado de Pernambuco, foi formada em 1924 a Orquestra de Pífanos, de Caruaru, ou como também é conhecida a Banda de Pífanos, de Caruaru. A banda já ganhou muitos prêmios, participou de importantes festivais e gravou vários discos. Então, os pífanos são pequenas flautas transversais com um timbre mais intenso. Aqui nós temos uma escultura de argila feita pelo artesão Severino Vitalino, de Pernambuco, representando uma banda de pífanos. E aqui vocês vão não vão formar grupos porque não estão na escola. Vocês vão pesquisar, tá? Sobre a banda de pífanos de Caruaru. Investiguem os instrumentos, a história e as sonoridades do grupo. E aqui vocês vão registrar nesse espaço. Não precisa criar cartaz. Vocês vão ver as descobertas de tudo, tá? E vão escrever nas linhas de abaixo o que você achou mais interessante sobre essa banda. Página 31. Depois de pesquisar sobre a banda de pífanos de Caruaru e ouvir sua sonoridade, vamos experimentar e conhecer os sons de instrumentos de sopro e de percussão. Não tem como formarmos roda, tá? Então, a minha sugestão para vocês é que vocês pesquisem os instrumentos de sopro e percussão e façam numa folha à parte, de forma escrita, num relato escrito. Arte em casa, relembre os estudos e as experiências vividas neste capítulo e crie um registro sobre o que foi mais marcante para você. Seu registro pode ser em forma de desenho, música, poema, texto ou outra maneira que imaginar. Então, de acordo com o que nós estudamos anteriormente, você vai escolher da forma que você quer representar o que mais te marcou e colocar aqui nesse espaço na página 31. Na página 32, nós vamos relembrar o estudo e vamos completar cada tópico com as frases que eu vou colocar para vocês. Então, nós vamos utilizar as seguintes palavras para completar essas frases. Nós vamos utilizar a palavra cultura, artesanais, mandioca, indígena, grafismos, azulejos, patangombe e cordas. No estudo da plataforma, nós temos número 1, que nós já estudamos, o que são ancestrais.
Número 2, em que período surgiu o piano? Número 3, como são formadas as orquestras? E o que são os luthier?